Sejam bem-vindos, este é o primeiro episódio do podcast Notas Fotográficas. Homem que trabalha com a fé, a dele e a dos outros, observador da vida e das liberdades, o convidado de hoje para estas notas fotográficas não é fotógrafo, é padre. José Júlio Rocha. Que fotografia guardas? Que fotografia olhas mais, vês mais? Uma que esteja sempre contigo. Tens alguma? Eu tenho uma que é do Papa Francisco com um sorriso imenso à minha frente. Mas isso não é propriamente uma fotografia artística ou icónica. Mas há muitas fotografias que eu guardo na minha memória, que tenho lá no meu quarto. Tem várias. Muitas delas são tuas. A nossa amizade já tem muitos anos e há uma que eu gosto de recordar. Até há pouco falámos dela. Que é aquela fotografia das veredas. É uma fotografia com o chapéu de chuva. Exatamente, com o chapéu de chuva, com guarda-chuva, num ambiente de nevoeiro e onde cai aquela morrinha muito típica da nossa terra. O extraordinário daquela fotografia, como de muitas das tuas fotografias, é a luz. O contraste da luz e da sombra, o brilho que a luz faz, com que envolve os corpos, vê-se perfeitamente o verde da paisagem circundante. A meio isso tudo o natural, quer dizer, tudo aquilo. E nós íamos a passar de carro, parámos e eu vi aquela neblina e pensei logo, ideal. O Júlio com o seu vulto vai... Exatamente, a luz que me envolve, o branco do nevoeiro que me envolve em contraste com o progressivo esverdear da paisagem das árvores ao lado, o verde nítido quase do guarda-chuva, e o meu vulto é completamente preto. É difícil perceber se vais ou se vens. É tal coisa, ninguém consegue perceber. Eu sei, eu agora já nem me recordo, acho que vinha, acho que tinha na tua Nós direção. Sabíamos na altura, é difícil na tua direção, perceber. É difícil perceber. E é o enigma dessa fotografia que me espanta bem como uma outra que me tiraste, que eu acho muita graça, porque marca o perfil um bocadinho o meu perfil físico. É aquela fotografia de perfil em que eu pareço uma estátua da Ilha de Páscoa. O meu perfil assim um bocadinho, nariz. Eu já te fotografei algumas vezes, também nas celebrações de missas, e considero-te uma figura fotograficamente interessante, não só pessoalmente, que sabes que gosto de ti, mas fotograficamente muito, muito interessante também. Mas essa fotografia do Papa que me falavas, do Papa Francisco, ela disseste que não era artística, é um documento, é uma memória. É um retrato. É um retrato como um retrato que se tira ou que se pinta de uma pessoa em posição formal, só que o Papa Francisco não sabe se está em posição formal. Portanto, está-se a rir e está a abrir os braços. E, portanto, perde um bocadinho aquela formalidade do retrato oficial. O retrato oficial que era feito em pose. Porque as exposições das câmaras eram longamente expostas, o filme era longamente exposto, as pessoas não se podiam mexer, e por isso aquela pose é precisamente, fiquem quietas porque isto é assim que funciona. Ainda hoje não há nenhuma necessidade de pose, mas as pessoas trouxeram essa memória de trás, e cada vez mais a fotografia vai sendo livre da pose e vai sendo esse espontâneo. Tu tens um nome para esse espontâneo, não é? Para esse tipo Al volo. Al volo. Devemos de conversar sobre isso, porque é uma das coisas que eu gosto mais na fotografia, é a capacidade que o artista tem de prender o momento. A fotografia é a forma de arte em que o tempo não conta. O tempo para. A fotografia é uma paragem. A ausência de tempo. É a ausência de tempo. Capta aquele momento. Acabámos de falar da fotografia retrato, que não é bem assim, até para levar vários segundos. Quem quer tirar uma fotografia de uma paisagem noturna que tem a luz, é uma exposição mais longa, não é? Dos astros, isso são tipos, mas aquela fotografia que me interessa mais, que a mim me atinge mais. Há dois tipos de fotografia e todas elas têm a ver com o al volo. O al volo é um termo italiano que o Rui certamente conhece, até porque já falámos muito disso, é apanhar o momento exato. Em voo. Um décimo de segundo antes,
ou um 12º depois, já é cedo ou tarde demais e a fotografia já não presta. É aquele momento exato que... O Cartier-Bresson chamava o momento decisivo. O momento decisivo. Os italianos dizem al volo. Al volo é uma coisa que é, por exemplo, apanhar uma ave, um pássaro, uma abelha a voar e captá-la no momento exato. São essas que gostas mais de ver? Não são estas. Esse tipo de fotografia? Há um outro tipo de fotografia que também tem que ser al volo, que é o captar a figura, o captar a expressão do rosto, tanto de homens como de animais, gatos, cães, que também têm os seus animais superiores. Por que é que dizes isso? Porque aí estamos a falar de retrato, e o retrato... fotografar a angústia, a solidão, a alegria extrema, a tristeza, a depressão, a festa, a guerra, a raiva. Como é que se expressa? Como é que consegues fotografar, tirar ao máximo partido da raiva de uma pessoa ou da solidão de uma pessoa num frame, numa questão de... Então não pode haver preparação para isso, porque antes disso, antes desse momento fotografado e depois há um momento certo, é isso? É um momento certo. Porque uma pessoa em pose não te parece que seja uma pessoa, não é a fotografia de uma pessoa, é a fotografia de uma pessoa a ser fotografada. Eu não sei se me faço entender, mas sim, a pose é eu a ser, já não sou eu a ser fotografado, estou preparado. Eu digo sempre que a fotografia existe entre as poses, é aí que existe a fotografia. No fundo é disso que falas, quando falas dessa falta de preparação para a foto. Não se pode esperar. Portanto, o que um fotógrafo tem, porque todos os fotógrafos captam aquela fotografia, as fotografias al volo, são apanhar aquela expressão exata, naquele momento exato, é preciso ter sorte. Mas a sorte não vem por acaso. A sorte constrói-se. Vai-se construindo. Constrói-se com experiência, constrói-se com instinto, de saber, de prever. Há certo tipo de fotografias que é 1 em 1000. E que certamente tu já experimentaste muitas em que falhei um momento. Sim, o processo fotográfico é um processo de falha também. É tentativa e erro. E há muito mais erro do que acertar. E quando há momentos em que a gente sabe que perdeu um grande momento, certamente já se passou contigo, perdi um grande momento todos e uma grande fotografia. Mas também quando ganhas é uma fotografia excepcional. Uma das clássicas do al volo é do Capa, que na Guerra Espanhola. Na Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, que é 1936 ou 37 ou 38, que é o tempo que dura a guerra, capta um homem a levar exatamente no momento em que leva um tiro no peito. Essa fotografia foi até hoje não, mas até 2000 e qualquer coisa, foi reposta ou retirada à dúvida, não diria reposta à verdade, porque não há uma verdade. Se era encenação ou não, real, e parece que foi real. Parece que a conclusão a que chegaram é que essa fotografia real, o homem está numa posição, até uma posição pouco ortodoxa para quem leva um tiro. Sim. Se fosse uma representação, ou teria tido uma pose mais ortodoxa de quem leva um tiro. Aquele homem parece que está ao mesmo tempo aqui para a frente e aqui para trás. Sim. Os braços estão assim abertos, pendurado no ar, estranha, não é? Mesmo de quem leva um tiro e não está à espera. A arma está a sair, penso que já está a sair da mão direita, já está a 20 centímetros da mão a cair. É uma fotografia... Essa foto ao teu fascínio de ser o que é. Mas o que é que tu sentes? E agora o Júlio e o Padre Júlio. O que é que tu sentes a olhar para fotos dessas, de morte e de guerra também? O que é que... Eu fui fotografar a guerra, como sabes, falámos também já sobre isso. Eu vi a guerra, mas tu viste através do que eu vi. O que é que sentes quando vês aquilo que eu fiz, aquilo que outros fizeram? Eu costumo dizer que a arte tem que ter duas componentes fundamentais, que é ser inútil e ser original. Mas quando eu digo inútil porque a arte serve porque é arte. Mas a arte em si tem uma mensagem. A arte em si não é inútil. Não é inútil no tempo porque uma fotografia não serve para nada. Uma fotografia não serve para... A arquitetura é uma espécie de meia arte porque é útil. É para fazer casas para as pessoas habitarem e tem que obedecer a uma série de padrões
que as outras artes livres não têm. Pronto, é inútil no sentido de ser livre, não ter uma finalidade, mas a arte em si tem uma mensagem. Toda a arte tem uma mensagem. Essa é a utilidade, entre aspas, da arte. E parece-te haver arte numa fotografia com gente morta? A arte, arte e cultura são os dois termos mais difíceis de explicar. O que é arte? O que é eletricidade também? E o que é cultura? Se me explicares isso, recebes o prémio Nobel de qualquer coisa, porque ninguém sabe explicar bem. Um bocado como aquela história de não há palavra nenhuma que rime com lâmpada, nós procuramos e não encontramos. É não como há aquela explicação. nota Bocares, dou-te essa moeda de ouro se encontrares uma palavra que rime com Índia. Índia. Ele diz Guíndia. Mas esse não é o poder de fazer palavras, inventar palavras. Inventar e descobrir palavras. Mas é de facto essa dicotomia que a fotografia também tem, porque lida com a vida e com a morte. Com a sombra e com a morte. Não é? Qual é o papel de um fotógrafo? Há fotografias que valem milhões de palavras e que mudam o mundo. A fotografia da miúda nua a correr depois de uma explosão. Do Nick Hoot, Napalm. Exatamente, de Napalm. No Vietnã. Aquela é uma fotografia que correu o mundo e fez o mundo pensar. Aquela fotografia da criança negra debruçada sobre si mesma de cócoras à espera da morte, vê-se, e o abutre à espera da morte também. Esse fotógrafo teve uma crise existencial, julgo eu. Matou-se. Acabou por se matar por causa disso. Suicidou-se. Sobre o que é que ele devia fazer ali, se era fotografar, se era salvar a criança. Acho que ele podia fazer as duas coisas. Estava a fotografia depois. Carter, o nome dele era Carter. Era... sim, isso foi na África do Sul. São fotografias que mudam o curso. Se ele tivesse salvado, não sei o que é que aconteceu, se ele acho que a menina foi levada por umas freiras mas ele ficou, porque ele deve ter levado tempo a preparar a fotografia e a ver se era um momento pior. Há um filme sobre o que é que lhe dá na cabeça? Há um filme sobre essa história também, que é o Bang Bang Club. Ele fazia parte de um grupo de fotógrafos onde há o português João Silva. E esse filme retrata um bocado essa história, entre outras, da vida desses fotógrafos, desses 4 fotógrafos. Era o Greg Marinovich também. E eles, os 4 eram fotojornalistas e faziam todo o tipo de, na altura do apartheid, daquelas duras lutas na África do Sul, e essa fotografia, ele não lidou bem com ela porque ele ganhou um Pulitzer com essa fotografia, e a ideia é sempre como é que eu ganho dinheiro, na altura era dinheiro, à custa da morte dos outros e da tragédia, mas isso é o que temos, é o que somos, é o que fazemos. Mas quantas vidas dessa fotografia já salvou? Certo, é isso. Quanto pesou na consciência? Há uma mensagem naquilo muito forte de mudança, não é? Olha, e por falar nisso, estou-me a recordar agora de uma outra fotografia que depois teve a sua réplica 30 e tal anos depois, bem 30 anos depois, durante a guerra soviética no Afeganistão. Um fotojornalista norte-americano tira uma fotografia, uma miúda afegã, que é a capa mais famosa de alguma vez. Steve McCurry, né? A menina de olhos verdes. Exatamente. Na National Geographic. Essa fotografia é icónica. É fascinante. Tem uma fotografia a levá-lo, porque a miúda não fez pose. A miúda está assustadíssima, é linda, tem uns olhos únicos e extraordinários, tem o véu que é mais uma espécie de lenço pela cabeça, já velho, alaranjado, se não me engano, que lhe dá uma imagem quase de Nossa Senhora. E aquilo é naquele segundo. No segundo depois ela não está a olhar para ti. E tu perdias a fotografia. Aliás, há 2 ou 3 fotos dessa série. Como é que se chama o fotógrafo? É o Steve McCurry. Que 30 anos depois, ele e outros, acho que é exatamente 30 anos depois, ou 25 anos depois, ou não sei o quê, a National Geographic sai com a fotografia dessa mulher já adulta, já mãe de filhos. Essa história é curiosa. Puxa a burca para cima, mas essa fotografia já não tem graça nenhuma, porque ela sabe que está a ser fotografada. Claro. Já é um retrato. Já é uma coisa muito produzida. Agora vamos fazer esta imagem, essa fotografia da mulher, já mais velha, já não tem a beleza que tem, os olhos já estão mais caídos, uma mulher vítima dos talibã, do regime terrível que se vivia e se vive no Afeganistão, mas mandaram-na fazer exatamente aquela pose o mais possível parecido com a fotografia que... Mas aí a fotografia já não é um ato solitário, já é um ato de produção e muita gente à volta dela. E o Steve McCurry... que se possa chamar uma fotografia artística.
artística. Não tem, precisa ele quando atirou originalmente, do momento. Ele quando atirou originalmente, ele estava sozinho, aquilo foi um dos trabalhos documentais dele. A fotografia é maioritariamente solitária, o processo fotográfico. Temos de estar connosco. O que é que dizes que é solitária? Porque não pode haver distração. Temos de olhar, não é com os olhos, é com tudo, é sentir. E isso vem da solidão, ou pelo menos da solitude, de estarmos sozinhos, connosco, e de podermos olhar para as coisas com essa necessidade da ausência de tudo. Dizes então que é quase egoísta esse ato. Um fotógrafo, enquanto homem de arte, eu quase é que estou a fazer as perguntas. Não faz mal. Enquanto homem de arte, enquanto homem artista, sofre os mesmos dramas de solidão, de angústia que outros artistas têm. Eu estou a pensar, a minha especialidade é mais virada para a literatura, e os melhores escritores de todos os tempos tiveram sempre uma vida de grande sofrimento, de grande angústia, de grande solidão, como dizias aí. São pessoas eminentemente sós, tal como os pintores. Se calhar essa beleza vem da desgraça, não é? Ter arte é ter muito sofrimento dentro de si, não sei. Eu estou-te a desafiar por uma pergunta que te queira. Eu vi um filme que é Poulet aux prunes, a Galinha com Ameixas, que é um filme francês que se passa supostamente no Irão, na Pérsia, nos anos 50, 60, em que a Maria de Medeiros sai lá como atriz secundária. Sei que a atriz principal era Linda de Morrer, iraniana, um nome muito complicado, e o ator era francês. E ele estava casado, no filme, com a Maria de Medeiros, um casamento que não era feliz, e ele é um violinista que procura a perfeição. E vai ao monte onde está o violinista, um violinista místico, uma espécie de monge violinista que sabe de música como ninguém, mas queria tocar na perfeição, queria o violino perfeito, o violino sem mácula, e o tocar de violino sem mácula. E vai à procura desse monge, músico, e para tirar algumas dúvidas, lá consegue, parece ser aquelas histórias zen, lá consegue, e ele diz: para chegares à perfeição da tua música, tens que chegar à perfeição do sofrimento. Okay. Até que ele conhece essa rapariga, apaixona-se por ela. E só aí é que ele consegue chegar então a tal música. E o pai não permite, ele vai todos os dias vê-la, todos os dias ele vê-a passar e declara-se. E o pai interrompe e diz: tu não és ninguém, não vais casar com a minha filha. Ele entra num profundo desgosto, e com esse desgosto, uma música belíssima, ele sangra a alma, conseguiu atingir a perfeição de vida, tocava como um anjo. O fotógrafo também é um bocadinho assim, tem que exprimir. Essa pergunta muita gente a faz. Recebo mensagens, e sei que outros colegas e amigos recebem mensagens do género: o que é que estamos a sentir quando fazemos a questão da arte na fotografia, que eu ainda estou para resolver, não está resolvida ainda comigo, porque as leituras que eu vou fazendo leituras que contrastam entre se é arte ou se é documento, ou se é as duas coisas. Vai sempre haver esta dicotomia. A fotografia é talvez das coisas como a arte e como a cultura, e se calhar como a religião, que são abstratas de alguma maneira, lidam com o que não existe, que é a ausência de tempo. A fotografia também é isso, como dizias e bem, também concordo contigo, e é sobretudo é nessa ausência que existe a maior dicotomia, porque trabalha luz e sombras, trabalha vida e morte, tu olhas para uma fotografia para te lembrares do que tens ou do que tiveste, ou para perceberes que já não tens aquilo. É saudade ou é presença? Olhas para a fotografia de um ente querido que te morreu, e o que é que tu sentes? Estás aqui comigo ou eu perdi isto? É essas duas coisas ao mesmo tempo. E essa dicotomia também se entrega à arte e ao documento. A fotografia pode ser arte ou documento, não sei. Eu tenho sempre dúvidas. Ser as duas coisas. Se calhar. Eu ainda um dia vou descobrir isso, e quando eu descobrir, convido-te outra vez para falarmos sobre isso, porque eu se calhar vou chegar a alguma conclusão. Ainda não cheguei. Não sei se sou artista. Custa-me pensar na morte, na fotografia, por exemplo, de morte, como vi há pouco tempo, e já vi muitas vezes.
como sendo algo artístico. Poderíamos estar a falar indefinidamente aqui dessa história sobre se a fotografia é arte, se não é, se entra nesses caminhos e por onde é que entra. Poderíamos estar indefinidamente a falar, já outros tentaram e não se chega a grandes conclusões. Mas uma coisa é, tu andas à procura da fotografia perfeita. Andamos sempre à procura. E nunca vais encontrar, porque são quase todas quase roçam a perfeição. Sim, mas nós também não somos completamente perfeitos. Por exemplo, esta ideia de eu te chamar aqui, de eu chamar pessoas que não estão ligadas à fotografia, tu tens um pensamento fotográfico, desenvolveste um pensamento sobre fotografias porque tu és um consumidor, és um espectador de fotografias e já me disseste todos esses sentimentos de que estás a falar, essas emoções são passadas pela fotografia. Tu paras para ver fotografia ou vês ao voo também? Eu adoro fotografia, gosto muito de fotografia. Mas vês sozinho, vês com alguém, paras para ver, é preciso... Lês um livro sozinho? Da fotografia? Não, um livro. Gostas de ler? A leitura é um ato solitário, é um ato preferencial. E ver fotografia é o quê? É um ato solitário. Eu posso ver uma pintura e uma fotografia acompanhado. E a perspectiva do outro que está ao meu lado ajuda-me a perceber melhor. Interpretar. Portanto, ler uma fotografia não é um ato solitário. Não precisa de ser. Não precisa de ser necessariamente. Mas eu estou-me a recordar de uma... Podia ter sido uma fotografia, mas é uma pintura, porque é uma fotografia do tempo romântico, do romântico. Uma fotografia, uma pintura bastante improvável que eu encontrei em 2011 no Museu do Prado em Madrid. Eu ia a Joana Louca. Já falámos disso. Já, porque eu também já a vi lá. Também já a viste lá. E quando a vi lá, eu não sei se te liguei ou se te mandei uma mensagem na altura. Estou-me a lembrar. Certeza que mandei. Certeza que mandei. Comigo. Foi logo aquele está quase no consegue-se chorar a olhar para aquilo. Foi o que a gente... E eu ia à espera de ver os Goyas, os Velázquez, aquelas figuras que fazem com que o Prado seja um dos grandes museus mundiais de pintura, e deparo-me com um quadro enorme, que enche uma parede inteira, gigante, romântico, de Rafael Pradilla, Juana la Loca, que quando funeral, ela vai com o féretro do seu querido esposo, o antigo rei de Espanha, Filipe o Belo, num funeral só de noite, entre Burgos e Granada, que levou 3 meses. Ela era tão louca, tão ciumenta, que não permitia que ele viajasse de dia nem dentro da urna. E à noite abria para ficar a ver e a chorar. Esta fotografia, que é de uma pintura de uma entardecer, grava toda a humanidade à volta de uma pessoa, o rosto da pessoa a viver uma angústia e uma solidão indescritíveis que só a tela de um pintor sabe, a pena de um pintor sabe fazer, e todo o mundo à volta distraído com isto, com aquilo, e toda a solidão do mundo no rosto daquela mulher só. Afinal, quem é que está louco? Ela ou o mundo? Ou todo o mundo que julga que é normal? O que é o sentido da normalidade? Isto fez-me estar quase 1 hora, as lágrimas vinham-me de vez em quando olhar para para aquele rosto. Alguma fotografia já te fez isso? Já houve várias fotografias que me fizeram. De quem? De quê? Há fotografias. Há uma fotografia que eu tirei, uma fotografia de fotojornalismo, que eu até foi numa revista portuguesa até, que enchia uma capa sobre a guerra, os princípios da guerra da Síria. E há um pai, vê-se que uma rua está destroçada por uma bomba. Carros despedaçados, vidros de edifícios em ruínas, e um pai a correr com meias nos pés, uma espécie de calças de queijo-bolo quase a caírem, a correr e a chorar imenso. Está uma cara e tem ao colo uma menina que não tem mais de 3 anos, e a menina está a chorar, também virada para a frente. A cara do pai e a cara da filha são quase iguais. Exprimem exatamente o mesmo sentimento de pânico, lágrimas, e é uma fotografia que impressiona, porque é exatamente uma fotografia ao volo. O pai até parece que tem os 2 pés no ar, a correr, a fugir. Ele não está a fugir por lado nenhum. Está a fugir de algum lado onde lhe arrebentaram a casa e o resto da família, e ele está a fugir sozinho. Achas que tu não ficaste indiferente a essa fotografia? Já me disseste que ficaste a olhar para ela. Mas é possível
ficar-se indiferente a uma fotografia dessas. Só quem tem um coração de pedra. Há muita gente. A fotografia tem esse valor de fazer pensar, de criar consciência coletiva. Se não tivesse o valor, não era arte nem era nada. Quer dizer, arte é como eu disse, aquela fotografia da criança e do abutre. Quantas consciências já não terá mudado no mundo? A fotografia de capa do homem a ser baleado, um homem que não era um militar, era um civil com uma arma na mão, com aquele gorro da extremadura. Ali, aquela fotografia é uma fotografia sobre o absurdo da guerra, bem como as tuas fotografias, que aquelas centenas de fotografias que tu já publicaste da tua experiência recente na Ucrânia, algumas delas, muitas delas até, fotografam aquilo que se chama o belo horrível, quer dizer, o absurdo de uma guerra. A desumanidade. Aquelas fotografias, a desumanidade de uma guerra. Aquelas fotografias também têm uma mensagem que não passa pela boca do presidente Zelensky ou pelas democracias ocidentais que estão esmagadoramente, na sua maioria, contra esta guerra e contra a invasão da Rússia, mas as fotografias dão uma mensagem. E se a fotografia não nos der que pensar... Eu nunca tinha fotografado um funeral. Casamentos, já fotografei muitos. Toda a gente fotografa casamentos. E o funeral que tu fotografaste foi na Ucrânia? Foi na Ucrânia. Fotografei vários funerais e as lágrimas daquelas mães, incomoda, daqueles filhos, daquelas esposas. Incomoda muito porque faz-nos pensar na dimensão toda daquela coisa que ali se passa. E aí está um bocadinho a loucura de ser fotógrafo. Vocês têm que furar até... Enquanto um artista, um escritor ou um pintor está no seu ateliê, mais seguro, à procura do traço de gênio que vem a seguir. O traço de gênio que vocês é escarafunchar no perigo para tirar o momento certo. Sim, e nessa tal desumanidade. É esgravatar dentro da desumanidade dos outros, que depois passa a ser nossa. Não é? E há uma coisa nesses funerais que me enfim, criou alguma confusão, que é ver as covas abertas. E já ainda sem destinatário. Já estavam a caminho, já tinham destinatário, pelo menos a maior parte delas, numa zona que era guardada àqueles militares, que era a zona de honra dos militares ucranianos. Esses funerais incomodam sempre, porque vemos mães com miúdos de 20 anos a não entenderem porque é que os miúdos estão nos caixões, e há sempre uma fotografia presente, que é uma coisa que chamou logo a atenção. A fotografia dele. No caixão, por cima do caixão, um retrato, numa moldura de madeira tirada à pressa de uma parede qualquer, para ser levada para cima do caixão. E eu aí reparei na importância da fotografia, enquanto coisa de lembrança. Não sabes o que é que está dentro daquela caixa de madeira. Exatamente. Completamente mutilado. Tens a fotografia. E essa fotografia, os abraços que no fim se dão quando o caixão é colocado debaixo da terra, é tapado com terra, essa fotografia fica nas mãos da viúva ou da mãe ou do amigo e é guardada, percebe-se que é agarrada é afagada e elas quando dão abraço uns aos outros, a fotografia está sempre no meio deles. E eu acho que aquela fotografia vai ganhar, se estava numa parede qualquer, já não vai para uma parede qualquer quando chegar a casa, se calhar vai estar numa mesinha onde pode ser vista todos os dias. E é isso que eu às vezes... Um ramo de flores. Se calhar. E é isso que faz... O que é que tu dizes sobre isto? Que faz com que nos lembremos daquela pessoa e a faz estar presente, ou só nos mostra que ela desapareceu? Que todos os dias há uma coisa interessante que me lembrou agora. Eu agora que minha mãe vai fazer dentro em breve 80 anos. E à medida que quando ficou viúva, uma das coisas que ela começou a fazer foi encher as paredes da sala de fotografias. Quanto mais idade uma pessoa tem, mais fotografias ela gosta de ter à sua volta. Porquê? Saudade? A fotografia tem muito a ver com o passado. Porque o que está ali são as fotografias dela quando era nova, dos filhos, dos netos, dos primos que estão na América, daquela gente. A fotografia torna presente o passado. E não nos esqueçamos que a fotografia para o tempo. A fotografia para o cristaliza, tempo. Não é? Cristaliza. Nunca lhe perguntaste porque é que ela estava
A questão é que não é só ela, é quase todas as pessoas, sobretudo quando estão mais sozinhas, ou quando a idade vem avançando, vão pondo aquelas emolduras ou na parede ou em cima notas de memória. Notas de memória. A fotografia é também, e não deixa de ser arte por causa disso, é também um suplemento da memória. Tanto que nós olhamos para uma fotografia e dizemos, olha, aqui é meu pai. E não é. Meu pai já não está ali. Aquilo é uma fotografia do meu pai. E portanto a fotografia é tão expressiva. Cria presença. Cria tanta presença que diz, isto é meu pai. Isto não é uma fotografia de meu pai, isto é meu pai. Quer dizer, a fotografia identifica a pessoa quase como se a pessoa estivesse dentro da fotografia. E, portanto, essa questão das pessoas, quando a idade vai crescendo, terem cada vez mais fotografias, mais esses consolos da memória do seu passado. A fotografia também tem esta missão de eternizar o momento. Pompeia, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelo Vesúvio, aquela nuvem piroclástica que avança a 300 ou 400 km a hora e a 300 ou 400 graus de temperatura, que em 3 segundos mata uma pessoa, matou dezenas de milhares de pessoas em Pompeia e Herculano. No século XIX descobriu uma forma de reaver esses corpos, que era, os corpos ficavam debaixo daquela cinza a temperaturas insuportáveis que matavam imediatamente, e depois a cinza cicatrizava à volta, cimentava. Ok, então conservava de alguma maneira. Absorvia todo o líquido do corpo que ficava reduzido aos ossos. Ok. Depois, no século XIX, bastava abrir e perceber que havia uma forma vazia por dentro da cinza que tinha cristalizado com o líquido do corpo. Enchiam-na de gesso. Um molde, no fundo. Ficaram uns calque. No momento exato da morte daquela gente, no último momento da morte daquela gente. E há, desde situações de desespero, a situações que as pessoas abraçam, uma mãe que protege um filho, 2 amantes de mãos dadas, gente apanhada. Aquele momento eternizou aquelas pessoas. Tem quase 2000 anos. Aquele momento, aquele último momento da vida das pessoas ficou eternizado ali, ficou para sempre ali. Como é que se pode gravar para sempre o instante? O instante é fugaz. A fotografia capta o fugaz e guarda-o para sempre. No fundo, capta o que não podemos ver ou que não conseguimos ver. Que não conseguimos ver. Sabes que também se fotografavam as pessoas mortas. Sabes disso, não é? Pós-mortem, não é? Um hábito assim um bocadinho doentio. Já havia 1800 na época vitoriana, por isso um bocado horroroso. Fotografava-se as mães com os bebés mortos ao colo. Para eternizar, porque a fotografia era cara. Normalmente era uma catástrofe essas fotografias. São terríveis, pintavam-se os olhos nos bebés, ou abriam-se os olhos aos bebés. Mas ficava o olhar infinito e percebia-se logo que aquela pessoa estava morta. Há uma curiosidade à volta dessas fotografias, porque como era no início da fotografia e a tal longa exposição é necessária para que a foto apareça, tudo o que se mexia ficava esborratado e o morto ficava nítido. De alguma maneira ficava mais vivo o morto do que os vivos. Isso não deixa de ser uma curiosidade, mais uma dicotomia da fotografia, não é? Que te mostra o morto mais vivo do que os vivos que estão esborratados. E isso é curioso também, que foi desaparecendo naturalmente ao longo dos anos, porque depois a fotografia ficou e deixou de ser cara, por assim dizer, e as famílias conseguiram fotografar-se os seus momentos de vida e esquecer os momentos de morte. Agora, a fotografia está a passar por um momento de crise que vai ser saudável, porque toda a gente é fotógrafo. Vai ser saudável, é fantástico. Toda a gente é fotógrafo. É preciso passar por uma desgraça para vir a... Antigamente, lá nos anos 70, lá 4 ou 5 famílias por freguesia têm uma máquina fotográfica. Depois apareceram aquelas máquinas fotográficas mais populares, mais simples. Quase todas. Agora toda a gente tem 10 máquinas fotográficas, tem o seu telemóvel. Isto não é mau, isso é popularização da fotografia. Se calhar vão aparecer, mas quem quer que a fotografia seja uma arte vai ter que se esforçar, porque há muito mais concorrência. Mas por outro sentido também, chamamos arte a tudo. E hoje em dia é preciso tomar cuidado, porque a popularização da arte banalizou também muita arte, sobretudo pintura. Hoje qualquer pessoa
Faz um risco e é um Picasso. Não é? É um Picasso. E é preciso ser bom crítico de arte para distinguir a arte de uma baboseira qualquer, peço desculpa pelo termo, porque banalizou-se a pintura está banalizada, a fotografia está banalizada, há fotografias a mais, nós somos bombardeados por fotografias. Intifada de imagens. Suja também o excesso também suja um bocadinho. Como é que lidas com esta convulsão que aparece na internet, nas redes sociais? Já não há verdade nem mentira, é tudo potencialmente manipulável, não é? Desde sempre. Há leituras que falam da manipulação da fotografia desde que existe fotografia, porque é um ato de manipulação puro da representação da realidade, porque não é a realidade em si. Porém, como é que lidas, como é que filtras? Em que é que confias? Confio no meu instinto. Quando há uma fotografia que me fascina, paro. E às vezes tiro a fotografia da própria fotografia. Tenho uma fotografia, a própria fotografia. A metafotografia. Guarda a metafotografia. E guarda porque aquela mesmo qualquer coisa de genial é por causa da expressão do rosto. Eu gosto muito de fotografias em que a gente literalmente fotografa sentimentos. É melhor. Há uma que tem das inundações, aqui há uns 10 anos talvez. O senhor olhar por uma janela. A expressão daquele homem é brutal. Porquê é que te lembras dessa fotografia, por exemplo? Porque essa fotografia é como o rosto da Joana lá louca. É difícil saber te explicar. O olhar daquele homem cheio de paciência, de tristeza, de resignação, não é? E ao mesmo tempo quase como quem já está acostumado àquilo. As águas impetuosas a passar ali à frente, por baixo da janela da porta. A impotência absoluta, não é? Ele ao mesmo tempo impotente, mas sem medo. Sereno. Já viste a série de sentimentos que conseguiste captar numa fotografia só? É sim, uma coisa... e foi uma fotografia tirada de dentro do carro. Aliás, isso quando tira a fotografia eu acho que já te revelei este segredo. Uma fotografia de uma flor, uma fotografia de uma paisagem é uma coisa fácil. Tiveste a sorte de apanhar uma flor. Mas para ti essas fotografias não são as desafiantes. A fotografia corre perigo no futuro. A capacidade de manipular a fotografia que disseste há pouco. Hoje chega a fotografia e o filme. Tudo, claro. Tu consegues falsificar uma fotografia e não tens modo é gratuito de ver. Não é possível, sim, não é detetável. Não é detetável a praticamente não é detetável. Tu hoje acreditavas naquela fotografia da criança e do abutre, por exemplo, na fotografia do capa que referiste do soldado. Hoje, se visses aquilo, ias achar imediatamente que é verdade. Se visse a criança e um abutre, ia começar a pensar, isso é montagem. Porquê? Porque aquilo é demasiado doloroso. E porquê é que não pensaste que na altura era montagem? Porque não havia era possível fazer montagem na altura. Era possível, mas não era... Está, quando a dúvida se instala no campo da arte, nós... E não achas também que vem do autor essa possibilidade? Porque eu já tive situações em que me disseram que eu achei, no fundo, é um elogio para mim. Dizerem não que ele não faz isso, porque alguém uma vez referiu que isso seria uma montagem. E há uma pessoa que me vem defender num comentário, não, ele não faz isso. Um artista da fotografia... Isso é revigorante para nós que achamos que já estamos a fazer coisas a mais e que já achamos que podemos estar a pisar o risco entre aquilo que devíamos fazer, a disciplina, e que eu tento sempre não o fazer. Mas e amigos meus sabem que se eu o fizer, internem, porque eu estarei louco. Mas de qualquer maneira, essa fronteira não é delineada também pelo autor, pela fonte. A fonte é sempre o que importa mais. A tua fonte sabes qual é, não é? Enfim, tu és padre, lidas com alguma coisa que não existe, pelo menos não é palpável. Este não ser palpável, imaginar que aquela pessoa é a certa para fazer aquilo, ou que aquilo vem daquela fonte, dá-lhe também credibilidade. Sim. Isso é o que eu acho, porque de resto eu também olharia para uma fotografia hoje de um abutre e de uma criança e a primeiríssima coisa que eu ia ver é quem foi o autor daquela foto. E há autores que eu saberia que aquela foto era confiável e há outros autores que eu iria procurar mais sobre ela porque se calhar não era. E isso, somos nós que fazemos isso. Que um fotógrafo tem que entrar no código de ética. Essa ética só depende dele. Essa ética é terrível. Si próprio. E essa ética é terrível porque o utilitarismo depois impõe-se também à parte prática. E é o carrasco da ética, se quiseres. Mas não pisar o risco, para mim, enquanto fotojornalista, se quiseres, é fundamental
mostrar só e falar só do que estou a ver. Não posso especular. Isso não é Pedro e Lobo. A primeira vez, se um dia tivesses a tentação, que não acredito que vai acontecer contigo, de falsificar uma fotografia interna, para tornar mais artística, ou interna, ou assim que descobrirem, já nunca mais vão acreditar em ti. Sim. Este é o drama que o escritor, porque o escritor a gente vê lá, há sempre formas de estragar a arte. Há sempre formas, seja ela qual for. Mas a fotografia, que está mais sujeita a isso agora, com essas tecnologias, podem-se tirar fotografias. Acho que há remédio para esta. Há remédio no futuro para isto, para isto voltar a ser um ato de confiança, para a fotografia representar a realidade. Achas que há? Há lugar para isso? Eu não sei. Ou vai sempre haver a dúvida? Se já conseguem fazer filmes, sketches e fotografias, há retratos feitos por computador de pessoas que não é possível perceber que são retratos feitos por computador. Não é possível detectar. Pessoas que não existem. Não é possível. Nós ainda nas notas consegue-se perceber quais são as notas de dinheiro falsas. Uhum. A fotografia falsificada vai ser praticamente impossível. Vai ser impossível detectar. E esse é o maior perigo para o futuro da fotografia. Da fotografia e, no fundo, a seguir, da mesma maneira que as fotos mudaram o mundo, como nós já falámos, e é verdade que sim, e mudaram o curso das coisas, as fotografias manipuladas a 100% poderão também mudar o mundo. Mudar o curso da fotografia. E mudar o mundo, que é pior ainda, porque se a premissa mundo é falsa... Mundo fake. Por isso, o fotógrafo artista tem que se especializar, então, tem que ser bom. Tu distingues o fotógrafo e o fotógrafo artista? Fazes essa distinção? É evidente também. Eu sou fotógrafo. Eu sou com o meu telemóvel, eu sou fotógrafo. Os putos de 5 anos são fotógrafos. Hoje em dia toda a gente... E às vezes até parece uma fotografia bonita. Mas foi puramente... Não és artista por tirar acidental, não é? É acidental. Não é artista quem tira fotografia. Não é artista quem pinta. A gente tem que pôr os pontos nos is. É artista quem tira uma fotografia de arte. É pintor, que se calhar é mais difícil, na fotografia é mais fácil de ver o que é uma grande fotografia do que é uma fotografia rafeira. Na pintura, o abstracionismo e a arte não figurativa atingiu tal ponto que um risco do Salvador Dalí num quadro vale $1 milhão e posso-me esforçar a fazer a pintura mais amorosa deste mundo, nunca me vão comprar mais de $20. Toda a gente escreve livros também. E não são todos escritores. Escreve livros em português que nem sequer sabe escrever. Isto não são escritores. Não podes dizer que é um escritor artista. São pessoas que escrevem livros. São pessoas que escrevem. Há pessoas que tiram fotografias e há fotógrafos. Sim, absolutamente. É sempre um gosto falar contigo. Eu espero que também tenhas gostado de falar de uma coisa que não é a tua área. Eu espero que nunca me convides para falar de religião. Já te convidei muita vez, já falámos muita vez. Sim, mas nunca foi para eles ouvirem. Continua. O desafio final. Eu aceito. Tenho de aceitar. A tua fotografia perfeita é quando conseguires fotografar Deus. Depois já te mostrei essa fotografia. Pronto, é. Agora desenrasca-te. Isso é pior do que a moeda do bocage. Não posso dizer guíndio porque vai ser difícil fotografar Deus. Se calhar até não é impossível. Se calhar até já o fotografámos, não é? Sem saber. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Júlio, muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Foi um gosto. Foi um prazer falar contigo sobre... Foi uma conversa. Sobre uma coisa que não é a tua área, mas que de repente já estavas... entraste nela. Tu hoje disseste-me, antes de começarmos, estavas em pânico porque não sabias nada de fotografia. A verdade é que ninguém sabe, por isso não importa muito. O teu pânico partilha-se comigo também e com muita gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço.